Graça e paz, igreja, que coisa boa, mais uma quarta-feira, estarmos juntos, dessa vez online, mas juntos como igreja, louvando, exaltando e aprendendo mais do Senhor através da sua palavra. Eu quero convidar você nesse momento a celebrar, adorar, louvar ao Senhor. A palavra diz em Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, e é isso que nós vamos fazer. Eu convido você a fazer o mesmo aí, mas antes vamos orar e falar com o Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, que nós temos de nos reunirmos, Pai, nesse tempo, Senhor Deus, virtualmente, Senhor Deus, para louvar, exaltar o Teu nome. Pai querido, que o Senhor se faça presente neste momento, em cada lar, em cada família, em cada casa, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa encher a nossa vida. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, é o que nós te pedimos e já te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Declare: Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. Louvado seja o nome dele. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa, meu Deus, tudo governa, meu Deus, tudo governa. Te adoramos, Senhor Deus. Cristo Jesus, és o meu dom.
És minha rocha, em quem eu confio. És minha salvação, o meu escudo, minha libertação, a quem clamarei. Se não a ti, Pai, a quem temerei? Se ao meu lado estás, a minha alma segura está em ti. Minha confiança está em ti. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, eterno Deus, a quem clamarei. Se não a ti, Pai, a quem temerei? Se ao meu lado estás, a minha alma segura está em ti. Minha confiança está em ti. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, eterno Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, eterno Deus. Aleluia. Presbítero Sérgio. Obrigado. Bem, na semana passada nós tocamos num assunto acerca da ressurreição sendo o eixo que sustenta toda a fé cristã. E, é claro, por essa razão, a maioria dos críticos, com seus argumentos, e tentam desmentir isso, porque sabendo eles que com a destruição da credibilidade, da veracidade da ressurreição, então todo o cristianismo deixa de existir. E eu apresentei acerca desse livro que eu comprei, dos principais ateus, que quando a sua esposa se converteu, ele ficou muito preocupado e ele tentou descreditar o Evangelho, e ele procurou separar lendas de ficção, ficção da verdade. Ele procurou
na sua área de jornalismo investigativo, ele procurou escolares, ele queria... 3 perguntas ele teve. Será que Jesus realmente conseguiu sobreviver os horrores, o sofrimento da cruz? E o túmulo realmente esteve vazio ou não? E se realmente ele apareceu para pessoas depois que ele ressuscitou? E claro que nós vimos, ele foi visitar as autoridades mais reputáveis, os escolares, cientistas, e ele foi procurar o Dr. Mederell. Eu toquei no assunto acerca das credenciais desse médico, é muito extensa para esse estudo, e esse médico categoricamente pôde afirmar que seria impossível Jesus ter sobrevivido à cruz. E claro, nós vimos que com o soldado romano atravessando a lança no peito de Jesus, no lado aqui, perfurando o pulmão e alcançando o coração, seria impossível. Então ele deu o estado clínico de Jesus. Nós falamos, acho que de forma exaustiva nessa questão. A outra pergunta que ele faz é se realmente o túmulo estava vazio. E ele apresenta, nós sabemos que um dos ataques que os judeus, já antecipando a ressurreição, eles apresentaram em Mateus 27:62, o argumento de que os discípulos roubaram o corpo, enquanto os soldados romanos dormiam. E é claro que isso é fantástico demais, mas essa é a explicação que perdura até os nossos dias. E, por incrível que pareça, até os judeus sabem disso, até hoje. E seria mais ou menos assim. Os cristãos proclamavam inicialmente, Jesus ressuscitou. Os judeus responderam, não, os discípulos roubaram o corpo. Os discípulos responderam, não, impossível. Nós nem mesmo esperávamos a ressurreição, como poderíamos ter roubado o corpo, já que os soldados estavam vigiando o túmulo. E os judeus responderam, os soldados do túmulo pegaram no sono. E os discípulos, não, os judeus subornaram os soldados em dizer que eles pegaram no sono. Então, às vezes o testemunho dos nossos inimigos, às vezes fala mais alto ainda do que o testemunho dos nossos amigos. Porque você vê que essa teoria não tem o menor cabimento. Os discípulos nem esperavam pela ressurreição, eles fugiram. E como eles poderiam ter entrado ali onde os soldados romanos estavam vigiando, e geralmente eles tinham pelo menos 2 ou 3 soldados vigiando o túmulo? Como é que os discípulos, já amedrontados, iam dominar os soldados? Ou eles iam de forma sorrateira, na ponta do pé, e arrastar a pedra, e mesmo apressadamente eles sairiam com o corpo e deixaria o lenço e as vestes de Jesus dobrada de forma ordeira. Então é algo assim fantástico demais, né? E nós sabemos que os discípulos não esperavam pela ressurreição, porque nós vemos em Lucas 24:9, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11, essas são as mulheres. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e entre outras, com elas estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos. Mas as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Outra coisa que esse Lee Strobel, ele vai ao encontro desse Dr. Craig, que ele é uma das maiores autoridades em ressurreição.
E eu descobri algo que eu nunca imaginei. Ele, segundo o Dr. Craig, ele apresenta aqui uma das maiores evidências acerca da credibilidade, da veracidade. Não só da crucificação, mas da ressurreição. É a carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 3 ao 7. Ali, do 3 ao 7, não são escritos de Paulo, mas sim um credo, que lhe foi passado, provavelmente, quando ele chegou a Damasco, talvez por Ananias, ou quando ele foi para Jerusalém. Esse credo era recitado na igreja primitiva e a sua data é estimada provavelmente de 3 a 8 anos depois da crucificação. Ou seja, bem antes do evangelho de Marcos e Mateus tivesse sido escrito, e assim não haveria tempo para que houvesse corrupção lendárias ao redor desse credo. E por que esse credo? O credo é um conjunto de doutrinas, de fatos teológicos centrais, que eles adotavam para que não houvesse mal-entendido entre os fiéis. Porque antigamente nós não tínhamos essa facilidade de carregar uma Bíblia impressa. A Bíblia escrita, ela era escrita em pergaminhos. E aquilo era muito difícil de você carregar aquilo. Então a Bíblia, geralmente, o Velho Testamento, quando a gente está falando de Bíblia, era memorizado. Era memorizado nos Salmos. Os Salmos é um livro de cânticos, para que os filhos, para que as pessoas pudessem memorizar o cântico, a palavra de Deus. Então a igreja achou por bem, assim que a crucificação aconteceu, a ressurreição aconteceu, eles lançaram esse credo. E Paulo escreve isso. Como eu disse, os pontos básicos e centrais dessa doutrina eram memorizados pelos fiéis. Certo? E esse é o credo mais antigo, de acordo com a maioria dos escolares. Ele é estimado que esse credo já era recitado pela igreja primitiva no ano de 32 a 38. E diz assim, Paulo, o próprio, depois de ter visto o Senhor ressurreto, em 1 Coríntios 9, ele recebeu esse credo e pôde constatar o Senhor ele próprio. E depois, se ele quisesse também verificar, havia mais de 500 pessoas que tinham visto Jesus ressurreto. Então ele poderia checar com cada um deles. Mas ele teve a sua experiência própria. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, a introdução desse credo, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Isso aí é um termo técnico, rabínico, indicando que ele estava recebendo uma tradição santa, aquilo que era repetido na igreja primitiva. E a igreja primitiva era reunida em casas. Catedrais foram construídas só depois, no ano 300, por Constantino. A gente estudou isso na história da igreja, né? E a linguagem do 3 ao 7 definitivamente não é de Paulo, porque ele não usa palavras como Cefas, ele não usa terceiro dia, 12, o estilo não tem nada a ver com Paulo, segundo esses escolares que passam suas vidas só estudando isso. E por que esse credo é tão importante? Porque é quase 2 anos depois da ressurreição. E ele consiste em 4 linhas. A primeira linha é a crucificação, a segunda linha é o sepultamento, a terceira, a ressurreição, e a quarta ele descreve que Jesus apareceu
por mais de 500 pessoas. E o Evangelho de Marcos também é considerado também um dos documentos mais velhos. Talvez tenha sido o primeiro evangelho. Dali foi feito, baseado em Marcos, os demais evangelhos. Mas eu não acredito nessa teoria, porque cada um tem detalhes que o outro não tem. Certo? Só que, quando você compara o registro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é seco, ele é curto e grosso. Ele fala sem nenhum detalhe fantástico. Os apócrifos e os escritos falsos acerca da ressurreição de Jesus apareceu no 2º século. A essa altura, as testemunhas já tinham morrido. E quando eles escrevem Jesus ressuscitado, Jesus aparece numa pompa, glórias, e ele aparece diante não só dos soldados romanos, mas de todo o sinédrio, com raios e Marcos, não, ele apenas relata o que ele viu, sem detalhes, sem reflexões teológicas. É como se ele estivesse escrevendo o que ele estava vendo, ou que ele ouviu, certo? Por isso que a maioria dos escolares acreditam que não podia ser, não era uma lenda. Agora, a terceira pergunta: as pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus eram credíveis? Primeiro, se a ressurreição de Jesus tivesse sido inventada, como eu disse na semana passada, os discípulos com certeza teriam a preocupação de relatar alguma pessoa importante, conhecida, principalmente um homem. A mulher seria em última instância, porque a mulher ela não desfrutava de uma escala social bem assim respeitada na sociedade palestina naquela época. Ele tinha dizeres que se queime as escrituras, que se queime a lei antes de ser entregue às mulheres. E ele tinha outros dizeres que os rabínicos diziam assim: feliz é aquele cujas crianças são meninos, e ai daquele cujas crianças são meninas. Ou seja, o sexo feminino não era reputável. Tanto é que o depoimento de uma moça, de uma mulher na corte era praticamente inaceitável. Então, os discípulos relataram exatamente como aconteceu. Eles citaram Maria Madalena como sendo a primeira testemunha. Agora, outra coisa, um argumento que realmente quebra todos esses ataques contra a veracidade da ressurreição. Vamos imaginar os discípulos. Quando Jesus voluntariamente se entrega às autoridades romanas, a primeira coisa que acontece, eles dispersam, eles saem, com exceção de João. Os outros fugiram. Pedro até negou a Jesus Cristo. E aí cumpriu-se a profecia de Zacarias 13. Ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Foi o que aconteceu. De covardes, de temerosos, de incrédulos que jamais esperariam a ressurreição, depois que eles têm um encontro com Jesus ressurreto, eles, de covardes, passam a ser ousados proclamadores de Jesus, do Evangelho. E até escrevi o argumento aqui: jamais pessoas permitiriam de boa vontade morrer por algo que elas sabem ser uma farsa. Então os apóstolos realmente acreditaram que viram, falaram, tocaram, andaram com Jesus e até comeram com ele. E ele em várias configurações de grupo, depois de ele ter morrido na cruz, o que os convenceu que ele era realmente Deus. Então eles se tornaram de covardes a proclamadores ousados,
quando antes eram duvidosos. Eles não morreram por uma mentira, já que eles deixaram as suas vidas de estabilidade, a sua família, as coisas que eles gostavam, a sua profissão de pesca, e dali eles partiram para lugares que jamais tinham imaginado ir, enfrentando todo tipo de perseguição, naufrágio, e todos eles, com exceção de um, foram mortos em circunstâncias terríveis de martírio. Você acha que alguém ia, se realmente a ressurreição fosse uma farsa, ia morrer de bom grado por algo que eles sabiam que era uma farsa? Outro argumento é que o túmulo onde Jesus foi sepultado era conhecido tanto por cristãos como também por judeus. Se o túmulo não estivesse vazio, seria impossível para um movimento baseado na crença da ressurreição ter surgido na mesma cidade onde esse homem foi executado publicamente e enterrado. Porque judeus e cristãos eram antagônicos. Se os cristãos chegassem e dissessem, Jesus ressuscitou, logicamente os judeus, é mentira. Mas não adiantou. E houve várias testemunhas. Maria Madalena, João 20:10, as outras mulheres, Mateus 28:8, Cleopas e o outro discípulo a caminhos de Emaú, Lucas 24:33, os 11 discípulos, Lucas 24:33, os 10 discípulos com Thomas ausente, em João 20:19, Thomas agora aparece com outros discípulos, João 20:26, os 7 apóstolos, João 21:1, e Jesus na sua ascensão, em Lucas 24:50 e Atos 1:4. E o último a ver Jesus ressurreto é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz assim, não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? É claro que Jesus apareceu antes a seu irmão Tiago, em 1 Coríntios capítulo 15:7. Agora, amados, eu fico pensando o que leva as pessoas, os incrédulos, os céticos, a se empenharem tanto. Eles não medem esforços para desmentir, desacreditar a realidade da ressurreição. Você não vê eles se empenhando em tentar desmentir, desmoronar outras religiões, como o budismo, ou qualquer outra religião, mas somente o cristianismo. E eu fiquei pensando, por que eles não desmentem outras religiões? E você vai perceber que o cristianismo é, eu vou colocar entre aspas, a religião mais submetida aos maiores escrutínios, os escrutínios mais rigorosos de toda a história. Nenhuma religião foi e é tão explorada, atacada, desafiada como o cristianismo. E eu comecei a pesquisar por que leva alguém, ou grupo de pessoas, ter essa paixão para tentar provar o contrário. Em João 8:24, mas antes de falar disso, espera aí, eu pulei uma coisa aqui. Além dessas pessoas se empenharem em desmentir se empenhar em desmentir o cristianismo, pior do que isso é que se você desmentir, desacreditar, não acreditar na realidade da ressurreição, você está cometendo suicídio espiritual. Porque a ressurreição é a prova de que tudo que Jesus disse e fez é a mais pura verdade. E Jesus disse em João 8:24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou,
morrereis em vossos pecados. E o que ele disse que ele era? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se nós não cremos que ele é o que ele disse que é, nós vamos morrer nos nossos pecados. E a ressurreição, a fé na ressurreição é essencial para a nossa salvação. Olha aqui Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. As pessoas negam a Cristo e a sua ressurreição, não por ser difícil de crer, nem por ser algo intelectualmente desafiador. Mas eles creem porque eles, na sua injustiça, detêm a verdade. Na Bíblia, sabe o que é antônimo, né? Lembra de antônimo? O antônimo de alto é baixo, de preto é branco, de quente é frio. Na Bíblia, o antônimo da verdade não é o erro nem a mentira. Na Bíblia, o antônimo da verdade é o pecado. A mentira, o engano, é parte da bagagem do pecado. O que eu quero dizer com isso? Eles não creem, eles não querem acreditar, porque eles abafam a verdade, devido ao amor que eles têm pelo seu próprio pecado. João 3,19, Jesus disse, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Romanos 1,18 diz bem mais claro, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem sem a menor desculpa. Ou seja, a palavra aqui, deter a verdade, não é porque a ressurreição de Cristo ela é um desafio intelectual, porque é algo fantástico demais para você crer. Não é porque é incompatível com a ciência. Não, estamos falando de Deus. A razão deles não quererem acreditar, porque a palavra de Deus diz assim, eles abafam, eles detêm a verdade. Você só pode abafar, deter algo que você sabe que existe. Ele sabe da realidade de Deus, porque Deus manifestou neles em duas maneiras, duas testemunhas. A primeira testemunha é a interna, que é a consciência. E eu até escrevi aqui, duas testemunhas se apresentam para testificar contra o ímpio que se julga inocente e por achar difícil crer em Deus ou na ressurreição. A primeira testemunha interna é a consciência. Romanos 2,14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que, acusando-os, quer defendendo-os. Então, a primeira testemunha que o homem tem, a primeira luz que ele tem é sua própria consciência. Ele sabe que o que é certo, o que é errado, ele sabe da existência de Deus. A segunda testemunha é a externa, que o nome dela é a criação. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. O homem, ao contemplar a criação de Deus, ele vai ver que existe um desenho, existe uma lógica, existe um senso, existe beleza
Então, ele tem essa testemunha que ele sabe que existe Deus. Então, ele tem a luz, ele tem um pouco de luz no seu interior, que é a sua consciência, e também na criação, na beleza da criação que mostra o seu Criador. Agora, essa luz não é o suficiente para a salvação. Mas, se eles amassem a verdade, trabalhassem com a pouca luz que eles têm, certamente Deus moveria os céus e a terra para enviar a sua testemunha e falar de Cristo. E assim eles acreditariam. Mas Deus não vai perder tempo com pessoas que abafam o pouco que eles têm. E, amados, eu estou quase terminando o meu estudo, vou concluir hoje. Eu falei acerca das provas da ressurreição, os ataques, as histórias, os argumentos mais loucos e fantásticos apresentados pelos incrédulos. Mas a pergunta é, e para nós? Será que precisamos de provas? Nós provamos e constatamos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ler primeiro de Pedro. Do Pedro capítulo 1, do 3 ao 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu queria chamar a sua atenção para esse versículo aqui. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu trouxe esses argumentos, ainda mais naquela esfera acadêmica, que é muito importante para algumas pessoas. Mas para nós, amados, nós não vimos o Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Jesus ressuscitando. Mas nós somos testemunhas vivas do seu poder, da sua transformação. Você é testemunha da sua própria vida. Ninguém é maior autoridade acerca da sua vida, abaixo de Deus, é lógico, do que você próprio. Se você veio para Cristo, com certeza a sua vida mudou. Porque se a sua fé não te transformou, com certeza ela também não te salvou. Jesus jamais nos deixa da forma da qual Ele nos encontrou. E nós estudamos Marcos, nós vimos a trama, o julgamento, aquela farsa. Nós vimos o sofrimento de Jesus, a vergonha que Ele passou, não só perante as autoridades judias, mas os gentios, representado por Roma. Primeiro, Ele foi traído pelo um dos seus apóstolos. Nós vimos o que Ele sofreu, o flagelo. Nós vimos Ele carregando a sua cruz, Ele sofrendo, morrendo na cruz.
E nós vimos que não foi por amor, é claro, 1 milhão de vezes por amor, mas nós vimos também que foi pela justiça de Deus. Geralmente as pessoas perguntam quem foram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Foram os judeus? Foram os romanos? Nós vimos em Atos capítulo 2, 23, que foi o próprio Deus, através de homens perversos, ele cumpriu aquilo que ele tinha de antemão determinado. Então, todos nós, tanto judeus como gentios, temos a nossa participação de culpa pelo que Jesus passou. Mas isso faz parte, isso é a maneira da qual ele quis nos salvar. Isso agora, amados, nos dá a grande responsabilidade de espalhar isso. Em Lucas 24, 46, Jesus é que diz isso. E disse-lhes, assim está escrito e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. É claro que alguns poderão até dizer, não, mas eu não tenho formação em seminário, apenas conte o seu testemunho. Conte a sua história, o que realmente Jesus fez. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu acho. Eu vou tentar fazer de cabeça. Santificai o Senhor sempre em vossos corações, e sempre estejam prontos para apresentar a razão pela qual vocês têm a esperança em vossos corações. Mas fazei-o com mansidão, com gentileza. E a palavra que Pedro usa no original é a palavra apologia, em resposta. Isso significa o seguinte: como é que nós devemos evangelizar lá fora? Esse mandamento foi dado para os apóstolos, mas é logicamente que é para nós. Nós devemos ser o sal da terra. O sal ele tem dois efeitos. Ele arde, ele vai arder a corrupção. Mas o sal, se você viver a vida cristã como deve ser vivida, não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de irrepreensão diante de Deus e dos homens. Você vai causar sede nas pessoas. Quando Pedro fala, estáis pronto para dar uma resposta, significa que alguém vai ter que chegar a você e perguntar, o que há de especial em você? Por que você é diferente? Aí você aproveita e vai explicar. Eu tive um encontro com Jesus Cristo. A minha vida era assim, eu costumava falar, fazer, ir em lugares, a minha vida era vazia. E, de repente, alguém me falou de Jesus Cristo. E eu apenas convidei ele para vir na minha vida, e a minha vida jamais foi o mesmo. Por isso você me vê essa diferença na minha vida. Mas essa diferença não é minha própria. Não é um comportamento que eu estou forçando aqui. Isso é Cristo em mim, a esperança da glória. Certo? Eu sei que a gente, amados, fica muito apegado à pregação, ao louvor, à vida nossa na igreja. Isso é extremamente importante, a gente deve fazer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a expansão do reino de Deus, ela não vai acontecer somente aqui, entre quatro paredes, enquanto nós estamos nos edificando
lendo a palavra, ouvindo louvores, adorando a Deus. Isso não vai acontecer enquanto nós não sairmos para fora. Porque o reino de Deus só vai crescer quando a gente sair daquela porta para fora e viver a nossa vida transformada pelo que Jesus fez. Só isso. Porque ele não passou o que passou em Marcos 15, 16, todo aquilo, já é a 8ª semana que nós estamos estudando isso. Ele não passou o que passou para que nós pudéssemos estar presos aqui em 4 paredes, falando aos nossos irmãos. Eles estão sendo edificados, glória a Deus por isso. Esse é o nosso propósito. Os pastores, os líderes de louvores, todos nós fomos chamados para esse propósito. Mas a expansão, o crescimento do reino de Deus só vai acontecer quando nós usarmos o que nós recebemos aqui e formos para fora e viver o que Deus realmente nos deu. Não tenha outra alternativa. E o meu estudo concluo assim. Eu sei que foi curto, mas eu queria agradecer ao pastor Bruno, ao pastor Seni, agradecer à igreja, agradecer ao Senhor pela oportunidade que me deram de estudar com vocês. E eu aguardo uma outra oportunidade. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Vamos orar. Meu Deus, eu quero te agradecer. Quero te louvar pelo privilégio de estar na sua casa, de ter essa honra de servir a ti. Quero te agradecer por meus irmãos, pelos nossos pastores, os líderes, e nos conceda, Senhor, de continuar vivendo para ti. Não só nos alimentando, nos sendo edificados, mas mais do que isso, com as nossas vidas transformadas pelo teu Espírito Santo, pela tua graça, que possamos causar sede lá fora, que possamos realmente viver a vida que o Senhor sacrificou, morreu em nosso lugar, para nos proporcionar essa vida, que possamos realmente jamais esquecer disso, dessa comissão de vivermos para ti, e que teu reino venha, e que teu reino cresça, e que a tua igreja continue triunfando, Senhor. Embora tenha sido atacada, mas ela vai triunfar sempre, até o dia que o Senhor voltar e nos levar para ti. Nós te agradecemos em teu santo nome. Amém.